Graça e paz, igreja. Amém. É nos dado essa oportunidade de mais uma vez falarmos a palavra de Deus. Quero agradecer ao pastor Natalina, a direção da igreja. E já foi falado muito sobre santidade esse mês. E eu tive que pensar muito o que eu ia falar aqui hoje, hein? Porque até a minha esposa citou versículos que eu ia falar aqui hoje. A pastora Paula foi a primeira. Então, tem que repetir. Amém? Abra sua Bíblia. Capítulo 12 de Hebreus. Nós vamos ler. Eu vou ler o trecho todo. 12 do primeiro até o 15. Amém? Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e se assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem, naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor e nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina o que ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Suportem as dificuldades e recebam como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Outra tradução diz bastardo. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós o respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para que assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhe parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Para que participamos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela forem exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas, os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. O verso 16 ainda. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, porque por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velhos. Amém? Nós lemos o trecho todo
até esse versículo 16 do capítulo 12 de Hebreus, para nós darmos o entender qual a santidade que Deus exige de nós. Amém? O versículo 14 diz: sem santificação ninguém verá o Senhor. Vou fazer uma pergunta. A igreja é noiva de Jesus? Amém? Nós queremos ver o noivo? Qual é a noiva que não deseja ver o noivo? Hã? Se nós somos noiva, nós temos o desejo, o anseio de vermos o noivo. Amém? E qual é a noiva que não se prepara para o dia do seu casamento? Todas se preparam. O livro de Hebreus nos apresenta Jesus Cristo como o nosso grande sumo sacerdote, não é? Eu acho que seria o tema do livro de Hebreus, tá? Não sei se foi Paulo que escreveu, eu acho que não foi. Acredito que tenha sido Apolo. Depois você pode perguntar para mim o porquê, tá? Por que Apolo, não é? Mas eu acho que foi Apolo, tá bom? O livro de Atos nos dá a entender que foi Apolo que escreveu os Hebreus. Bom, então Jesus Cristo como nosso noivo e o nosso sacerdote, ou grande sacerdote, tá? E nós estamos nos preparando para o dia das bodas do Cordeiro. Mas qual é a noiva que vai se apresentar diante de Jesus? É de qualquer jeito? Não? Não pode ser, né, Natalina? Quer ver? No livro de Levítico, fala do casamento de um sacerdote. Como que era o casamento do sacerdote? Qual eram as regras? Levítico 21:14. Alguém lê para nós. Vamos só dar uma analisada lá. 21:14. Tinha muitas regras lá, muitas coisas lá, tá? Do que era um sacerdote. O sacerdote tinha que ser um homem santo, um homem escolhido por Deus, um homem fiel a Deus, um homem temente a Deus, ele, a sua casa, tá? O negócio era muito sério para que ele fosse sacerdote. E ele não poderia se apresentar diante de Deus de qualquer forma. Pode ler, pastora. Amém? A noiva de um sacerdote, ela poderia ser viúva? Não. Repudiada ou divorciada? Não. Poderia ser alguém, alguma moça que havia perdido a virgindade? Não. Não é? Então, a regra era essa. O sacerdote ia casar, ele chegava para a moça e falava: você é solteira? Nunca foi casada? Não é separada? Aí fazia aquela perguntinha, né? Isso aí hoje dá até cadeia. Você é virgem? Não, então está fora. Né? Então ela tinha que ser virgem. Por quê? Porque aquela noiva, ela apontava para a igreja. Leia aí, 2 Coríntios capítulo 11 e versículo 2. Quem achou pode ler. E outro já pode abrir a Bíblia em Efésios 5, 25 e 27. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2. E o outro pode abrir a Bíblia já em Efésios 5, versículo 25 e 27. Glória a Deus. Paulo, ele tinha uma preocupação com a igreja de Corinto, de apresentar ela a um único marido, a saber, Cristo. E que aquela igreja, ela não tivesse impureza. Que fosse uma igreja santa. Amém, irmão? Então a igreja de hoje, que está se preparando para encontrar com Jesus, deve ser santa. Leia Efésios 5,
É um trecho parecido, é de Paulo também, né? 5, versículo 27, 25 e 27, ao 27. Paulo está falando a respeito de casamento. Amém? Então, Paulo falando a respeito de casamento, ele estava recomendando aos maridos que a preocupação que ele tinha, que os maridos tivessem uma vida com a sua esposa, que levasse à santificação, tá? E agora ele pega e faz uma comparação daquelas esposas como a igreja que ele também teria que apresentar-se diante de Deus, sem mancha, sem ruga, sem nada que pudesse vir atingir a conduta daquela igreja. Tá? Então a igreja de hoje, irmão, ela não pode ser diferente. E hoje, pouco se fala sobre santificação nas igrejas. Pouco se fala sobre a santificação. Pouco se fala sobre a volta de Cristo. E este versículo que nós lemos, o resumo deste trecho que nós lemos, ele resume no versículo 14. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Mas por que nós lemos o trecho do capítulo 12, do primeiro versículo em diante? O apóstolo que escreveu este livro, tá? E agora no capítulo 12 ele diz: corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então ele está falando de uma corrida. Você está correndo, tá? E que você não deve se embaraçar. Aí ele cita claramente, com o pecado. Não se embarace com o pecado. Eu não sei se alguém aqui lá no Paraná, pastor Diniz, só que é do Paraná? Se alguém por aí aprendeu a caçar passarinho com cabelo. Quem já viu isso aí? O camarada chegava no ninho do passarinho, e ele pegava um cabelo, fazia um laço e colocava no ninho. O passarinho chegava ali para botar ou para chocar ou fazer alguma coisa, e lá tinha um cabelo. E o passarinho se embaraçava naquele cabelo e ficava preso por um cabelo. E o cidadão ia lá, pegava o passarinho e levava embora. Sabiá, canários, enfim, qualquer tipo de passarinho. Um cabelo seria o suficiente para embaraçar um passarinho. Bom, então qual é o embaraço que pode surgir na vida do crente? O pecado. Atrapalha esta carreira que nós estamos correndo com destino ao céu. E vamos chegar lá em nome de Jesus. E nenhum embaraço vai ficar na nossa vida. Vai ficar tudo para trás. Larga o embaraço para trás. Deixa. E ele está falando dessa corrida. E ele disse, olha, deixa o pecado que envolve e corramos com perseverança. Quer dizer, não é aquela corrida que você corre aqui, 1 quilômetro lá na frente, você fala, eu cansei. Parei, agora não dá mais. Espera aí, deixa eu sentar, depois eu recomeço. Não. A carreira, a nossa caminhada cristã, ela deve ser constante. Não pode parar. Amém, irmãos? E se tem alguém parado, tome posição, reanime e continue, mas não pare mais. Amém? O apóstolo Paulo, parece, não lembro bem, eu vou citar aqui. Se for, vocês escrevem aí. Se não for, não escreva, tá? Parece que no livro de Coríntios, capítulo 15, versículo 58, ele diz que nós temos que... Leia lá, vamos ver se é. Leia. Acho que é 1 Coríntios 15, 58. Se não for o primeiro, ou é o segundo? O que diz aí?
eu tenho que achar uma Bíblia da tradução bem antiga. A outra tradução, não sei se alguém tem, ela diz assim, que nós devemos sermos constante e abundante na obra do Senhor. Tá? Sabe, se você for correr e você sai acelerado em toda a carreira, digamos, 130, 140 por hora aí, parecendo o Ayrton Senna, você vai se acidentar, vai ou não vai? Você já viu aquele crente que se converte e com poucos dias ele quer fazer tudo na igreja? Aí o pastor fala assim, calma, meu irmão. Apareceu aqui já assim, pastor? Calma, vai chegar a sua vez. Tá? Mas aquele camarada que ele se converte e ele recebe Jesus, e ele agora sai acelerado e nunca fez nada para o Senhor, agora ele quer fazer tudo de uma vez só. Provavelmente ele vai se cansar. Mas, se você for firme e constante, você vai muito longe. Antigamente havia uma frase nos versículos, o Ednei, acho que deve lembrar disso aí. Nos versículos, não, nos para-brisas de carro. Antigamente tinha uma lei nacional que a velocidade máxima era 80 por hora. Você lembra disso? Acho que ninguém lembra, né? Só eu sou velho aqui? Havia uma lei no Brasil que a velocidade máxima era 80 por hora. Em todo o território nacional. Ninguém podia andar mais de 80. Você podia estar na Imigrante, na Bandeirante, em qualquer rodovia, na Dom Pedro, a lei era 80 por hora. Aí a turma colocava uma frase assim, a 80 por hora, dirija contente com Cristo na mente a 80 por hora. Era mais ou menos assim, entendeu? Por quê? A 80 por hora você ia a todo lugar, não tinha tanto acidente. Aí a turma começou a andar a 120, 130, 140. Se você bater um carro a 80 por hora, a chance de você se machucar é mínima. Mas se você bater a 120, 130, a chance de você morrer é muita. Não está entendendo? Então, na vida espiritual, nós devemos ser firme e constante e sempre abundante na obra do Senhor. Bom, mas aí o escritor aos Hebreus, ele vai colocando Cristo como nosso exemplo. Tá? Ele diz, olha, na luta desse mundo, nas pelejas que vocês enfrentam, vocês ainda não resistiram até o sangue. Vocês não tiveram que derramar o sangue. Mas olha para Jesus Cristo, o autor consumador da nossa fé, aquele que suportou a cruz. Aquele que sofreu tudo por você. Aquele que foi afrontado, foi humilhado. Então, se você olhar para ele, você vai perseverar. Era isso que o escritor aos Hebreus estava dizendo, né? Para você continuar nesta caminhada, para você não parar de maneira alguma, não é? Aí ele diz, olha, lá no versículo 14, vamos dar uma resumida aí. Você está numa caminhada, não está? Seguir a paz. Aí ele estava dizendo, olha, no meio de tanta tribulação que existe, no meio de tanta perseguição que a igreja está enfrentando, você deve correr atrás da paz. Agora vamos perguntar aqui para os irmãos, como você tem paz se às vezes o seu filho está envolvido na droga? Alguém lá da sua família está preso? Alguém está desempregado? Como você pode ter paz? Tá? O escritor está dizendo, olha, mesmo nessas horas você deve buscar a paz em Cristo Jesus. Por quê? Quem é a nossa paz? Quem que é a nossa paz? Jesus. Não foi isso que o profeta Isaías disse no capítulo 9, versículo 6? Que ele é o príncipe da paz. Em João 14, ele diz assim, deixo-vos a minha paz. Um versículo antes ele diz assim, não perturbeis o vosso coração. Não se perturbe, não fique preocupado, porque eu deixo a minha paz. No outro versículo, mesmo capítulo 14, mais na frente, um pouco, diz assim,
E a paz que eu vos dou não é a paz que o mundo dá. Você deve buscar essa paz em Cristo. Mesmo nas horas da tribulação, da angústia, você deve manter a sua confiança em Cristo. Por quê? Porque nós estamos de uma caminhada e aqui nessa terra nós somos peregrinos. Nós estamos de passagem e um dia isso aqui vai ficar e nós vamos eternamente com Cristo. Os irmãos estão entendendo? Você deve almejar a paz. Aí em seguida ele diz assim: segui a paz com todos. Não é isso? Seguir a paz com todos. Mas não é muito fácil você pregar para a pessoa ter paz, sendo que às vezes você está vivendo um mundo de tanta tribulação, de tanta angústia. Mas é o que a Bíblia manda, você ter paz. Não é? Eu conheci um irmãozinho que falava assim: quando alguém me sauda com a paz do Senhor, eu não só tenho a paz do Senhor, como eu sinto a paz do Senhor. Né? Você ter a paz e sentir a paz do Senhor na sua vida. Aí ele ainda diz mais: seguir a paz com todos e para serem santos. Né? Outra tradução diz seguir a paz com todos e a santificação. Aqui diz a santidade. Mas, falando em paz, o que tira a paz do crente? Além dos problemas, das dificuldades que você enfrenta no seu dia a dia. Você quer ver um negócio que rouba a paz do crente? Chama pecado. Pessoa vivendo uma vida de pecado dentro da igreja. Estou falando uma vida de pecado dentro da igreja. Pessoas que não deixam o pecado, mas também não deixam a igreja. Será que ele deita e dorme tranquilo depois dele ouvir uma mensagem como ele ouviu aqui domingo, o pastor pregando, sobre as 7 palavras da cruz? Atos 3,19 diz assim: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venha o tempo do refrigério ou da paz para as vossas almas. Pedro estava pregando assim: arrependei-vos e convertei, para que sejam apagados os vossos pecados e assim venha o tempo do refrigério ou da paz para as vossas almas. Tá? Quando a pessoa consegue se arrepender, confessando o seu pecado, deixando o pecado do lado, ele fala: agora eu tenho paz. Né? Quem já participou do encontro, a pessoa entra toda atrapalhada lá, depois do encontro ele fala assim: nossa, como eu estou maravilhado, como eu estou bem hoje, porque ele teve uma oportunidade de arrependimento, largar o pecado, confessar o pecado, servir a Deus. Ele agora é uma nova vida em Cristo. Tá? Aí ele diz: seguir a santificação. O que é a santificação? O que é você ser santo? Separado para o serviço de Cristo, ou separado para ser servo de Deus. Tá? Separado do pecado, separado da mentira, do engano, da prostituição, do adultério, da mentira, do furto, do roubo, separado de tudo aquilo que é contra a palavra de Deus. Você se separar para servir a Deus. Isso é ser santo. Tá? Nós perguntamos aqui no início: quem quer ver o Senhor? Todos nós queremos ver o Senhor, amém? Nós estamos lutando para isso, estamos nessa carreira para ver o Senhor. Qual foi a palavra que Jesus disse para Nicodemos? Sendo tu mestre em Israel, não sabe disso? Não é? Quando Jesus disse assim: é necessário vos nascer de novo, você ser uma nova criatura. Nicodemos não entendeu, e era mestre em Israel. Como pode ser um homem velho? Ele disse assim: olha,
Aí Jesus disse: aquele que não nascer da água e do Espírito, ele não vê e não entra no reino de Deus. Nem vê e nem entra. Então nós queremos ver a Deus, nós temos que nascer de novo a cada dia. A cada dia nós temos que ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Ter uma vida santa. Era isso que Jesus estava dizendo para Nicodemos. Aquele que não nascer da água e do Espírito não vê e não entra no reino de Deus. Era isso. Simples assim. Para nós vermos o Senhor, temos que ter uma vida santa diante de Deus. Nós estamos falando de santificação e falamos lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, falamos em Efésios capítulo 5, versículo 25 e 27. Mas lá em João 17, quando Jesus orava pela igreja, principalmente pelos seus discípulos, no versículo 17, ele orou ao Pai dizendo assim: Pai, santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. E depois, mais para frente um pouquinho, Jesus ele não ora só pelos discípulos, ele ora pela igreja, por aqueles que hão de crer na sua palavra, por mim, por você. Tá? Então, esta oração Jesus já fez para que Deus nos santifique, para que sejamos santos, para podermos agradarmos a Deus. Tá? Bom, mas prosseguindo, no capítulo 12, o versículo 14, ele diz: sem santidade ninguém verá o Senhor. Aí ele disse: cuide-se, que ninguém se exclua da graça de Deus. Cuide-se, para que ninguém se desvie da graça de Deus. Você tem que ter cuidado para não se desviar. Cuide, tenha cuidado. Tá? É o conselho do apóstolo, para que nem se desvia. E que nenhuma raiz de amargura, tá? A chave que tira a paz do ser humano. Raiz de amargura. E aonde brota a raiz de amargura? No coração. E Jesus disse, Mateus 5 e 8, leia aí, quem pode ler? Vamos ver o que Jesus disse. A raiz de amargura. Será que tem crente que vive dentro da igreja com a raiz de amargura? E de vez em quando fala, ele lembra, ei, mas aquele irmão pisou tanto no meu pé. Bem-aventurados, não é aquele, bem-aventurado é aquele que tem uma raiz de amargura, não, pastor? Por que a raiz é perigosa? Ela brota, que nem uma raiz de figueira. Corta uma figueira aqui, mas se largar uma raiz na terra, ela vai lá e estoura dentro do piso da sua casa. Quem já viu isso aí? Tá? O cara arranca a figueira lá no meio da rua. Aí o cara chega aqui e compra aquele porcelanato mais bonito que tem. O mais caro que tem. Ornamenta a casa, deixa a coisa mais linda. Mas tem uma raiz de uma figueira lá dentro da casa dele, onde ele construiu. Lá embaixo no solo. Aquela raiz, ela vai brotar. E vai estourar o piso da casa dele. E se não estourar o alicerce, dá prejuízo? A raiz, ela fica presa no coração da pessoa. E um dia ela vai brotando. E ela vai arrancar, vai tirar a paz. Vai tirar a santificação. Porque a raiz de amargura, daqui ó, o versículo, continuação, diz assim, ó. Que nem uma raiz de amargura brote e te causa perturbação, contaminando muitos. Que não haja nenhum imoral. Aí ele está falando a respeito de Esaú, que por causa de uma única refeição
vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Esaú tinha raiz de amargura? Hã? Tinha. Quem lembra dos edonitas? Tinha e muito. Quando o Jacó fugiu para a casa de Labão, o Esaú chegou para Rebeca e disse: eu vou matar Jacó. Tal era o ódio que ele tinha do seu irmão. Aí a mãe pega o Jacó e diz assim: fuja, meu filho, porque o teu irmão persegue para matar. A raiz de amargura, ela leva a pessoa a tirar a vida de outro. Tá? E o Jacó fugiu. Tá? E depois ele voltou, mas dando um monte de presente, um monte de negócio, mas foi curada a raiz de amargura do Esaú naquele concerto que o Jacó fez com ele. Lembra que o Jacó ficou no vale de Jaboque, orando e clamando, até que ele teve um encontro com o anjo e perguntasse: qual é o teu nome? Ele disse: o meu nome é Jacó. Mas sabe por que ele ficou ali clamando por Deus? Porque ele tinha medo do irmão. Ele tinha medo. E ele ficou clamando por um livramento, que ele sabia que ele era jurado de morte. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu para ele, mudou o nome dele, diz: você não é mais Jacó, mas agora você é Israel, príncipe de Deus. Foi aquilo que livrou ele da morte, porque Esaú perseguia. Tá? Mas não ficou aí. Quando os filhos de Israel saíram do Egito, eles tinham que passar pelo território dos edonitas. Quem eram os edonitas? Os descendentes de Esaú, vermelho, de Edom, povo de Edom. E Deus ordenou a Moisés e disse assim: olha, não mata ninguém, pede permissão para passar pelo meio da terra, porque eles são teu irmão, são descendentes do mesmo pai, são descendentes de Jacó, de Isaac, através de Abraão. Não é para você matar. Pede permissão. Moisés manda mensageiros pedindo permissão para passar entre o território. Diz: olha, nós não vamos beber da sua água, nosso animal não vão comer do seu pasto, nós só queremos passar pelo caminho por dentro da sua terra. Qual foi a resposta dos filhos de Esaú? Aqui não. Se passar aqui, a gente mata. E os filhos de Israel tiveram que dar a volta para não passar no território dos edonitas, porque havia uma raiz de amargura antiga, de muitos anos. Era, né, mais de 400 anos. Eu acho que tinha quase uns 500, né, pastor? Porque só 430 os filhos de Israel ficaram no Egito. Mas a raiz de amargura deles continuava. Tá? E hoje existe pessoas que vivem dentro da igreja, que não tem uma vida de santidade, não tem paz em casa, não tem paz na igreja, porque ele tem uma raiz de amargura. Então tem que ser arrancada a raiz de amargura. Para isso tem que ter um arrependimento, tem que ter confissão, para você deixar ela, para que a paz de Cristo brote em seu coração. Veja bem, o salmista Davi, no no Salmo 51, não lembro qual é o versículo, mas ele orou assim: cria em mim, ó Deus, um coração novo. Ele não queria ter raiz de amargura, de jeito nenhum. Um homem segundo o coração de Deus, ele disse: cria em mim, ó Deus, um coração novo, um coração reto, um coração que te agrade, um coração santo. Era esta a oração de Davi. E ele estava saindo de um pecado terrível. Pecado de adultério, pecado de homicídio. Mas ele recorreu às misericórdias de Deus e ainda disse mais: e não afasta de mim o teu Espírito Santo.
Isso era desejo de ser santo diante de Deus. Tá? Quando a Bíblia diz para você não ser profano como Esaú, a palavra profano quer dizer não dá valor às coisas de Deus. Não dá valor àquilo que Deus te deu gratuitamente, a salvação, o perdão, enfim, o seu nome escrito no livro da vida. Tá? A Bíblia diz que o Esaú, ele era primogênito e ele negociou a sua primogenitura com o seu irmão por um prato de lentilha ou um prato de comida. E ele diz, mas o que me adianta eu ser primogênito, o dono da herança, e estou aqui perecendo de fome? Sabe? Você tem uma herança, você tem um galardão, você tem uma riqueza que Deus te deu, e às vezes por causa de um probleminha, uma dificuldade, você quer abrir mão da bênção de Deus na sua vida. E a Bíblia diz, sem santificação ninguém verá o Senhor. Se você não levar uma vida de santificação, você não subirá no arrebatamento da igreja ao encontro do noivo. Se você não tiver uma vida santa diante de Deus, você não será participante das bodas do Cordeiro. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. E ele diz, ninguém seja profano como Esaú, abandonando, deixando, se desviando das coisas de Deus. Tá? Nós devemos se apegar mais. Tem um livro, um versículo em Hebreus, o pastor deve lembrar desse versículo, eu não lembro onde está escrito não, diz assim, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Como? Se você for profano, se você não buscar a santidade, se você não buscar as coisas de Deus, entendeu? Você está sendo profano, e você pode perder essa tão grande salvação que Deus nos deu. Esse versículo, acho que está em Hebreus, eu não lembro aonde, mas está em Hebreus. Ah? Foi essa palavra que Deus pôs no meu coração neste dia, para que nós devemos correr em busca da paz. Corra, siga a paz. Aonde? Hein? Hebreus 2? Lê para nós aí. Viu? Como escaparemos? Se você negligenciar, como você vai negligenciar? Sendo um profano, não valorizando aquilo que Deus te dá todos os dias. Irmãos, Deus abençoe o pastor Ednei, mas uma mensagem daquela de domingo é para você remoer ela a semana todinha, sabe? Valorizando aquilo que você ouviu. A velha falou, que eu tenho que fazer um curso de teologia. Vem e ouvir a mensagem do pastor Ednei, não precisa de curso de teologia não. Você vai aprender sobre hermenêutica. Você vai aprender aqui como ensinar, como testemunhar, porque o homem é mestre, irmãos, né? Ele só não tem o dedo pequenininho que cabe no ouvido, mas olha o dedo dele aí. Porque diz que esse dedo aqui é o dedo do mestre. Mas vocês estão rindo? Esse dedo aqui é o dedo do mestre, cabe no ouvido. Não é? Você não leu lá os dons dos, ministeriais? Tá? Esse daqui, qual que é? É o pastor. Tem aliança com a igreja, não pode deixar de jeito nenhum. Então, esse daqui é o apóstolo, tá? Esse mais comprido aqui é o evangelista. E esse daqui é o quê? Esqueci esse aqui. Profeta. Hoje eu estou sendo profeta aqui na sua vida. Ouça essa profecia que está sendo pregada aqui hoje, a respeito da nossa santidade diante de Deus. Que o profeta não é aquele que chega no púlpito e diz assim diz o Senhor nessa noite. Também é profeta, tem um dono de profecia. Mas a verdadeira
O verdadeiro dom do profeta é aquele que mostra o erro da pessoa através da palavra de Deus. Amém? Nós vamos orar e vamos encerrar esta mensagem neste momento. E eu vou pedir a Deus, em favor da sua igreja, do seu povo nesta noite, para que tenhamos uma vida santa. Convido a igreja a ficar em pé. Depois estou passando aqui, não sei se para o Natalino, se para o pastor, quem vai estar encerrando. É o Nato? Você ouviu a palavra de Deus. Não sei se você está vivendo uma vida que talvez o erro, o pecado tenha roubado a sua paz. Talvez você não consiga ter uma vida de santidade diante do Senhor. Mas hoje, Deus está nos dando uma oportunidade de nos consertarmos diante dEle, porque senão nós não veremos o Senhor. E oportunidade como essa nem sempre é dada. Jesus Cristo, ele vem buscar o seu povo, a sua noiva. Lá em Apocalipse diz assim: ora, vem Senhor Jesus. E o Espírito diz: vem Senhor Jesus. E a noiva também diz: vem Senhor Jesus. E que você é noiva nesta noite, você pode dizer: ora, vem Senhor Jesus, porque eu estou te aguardando e eu quero subir no arrebatamento. Hoje é um dia especial para esta igreja, para este povo que ouviu a palavra de Deus. E se Jesus Cristo voltar hoje ainda, oxalá que não fique uma pessoa aqui, mas que todos nós que ouvimos a palavra de Deus nesta noite, seremos transformados em um abrir e fechar de olho. E se Jesus não vir hoje, mas que esta palavra fique gravada no seu coração, hoje, amanhã e sempre, até o dia da volta do Senhor. Oramos. Grande e eterno Deus, mediante a tua palavra que foi pregada nesta noite e ensinada a respeito, Senhor amado, de uma vida que devemos ter em santidade contigo, uma vida de paz que devemos ter com a igreja e com o povo. Senhor, nós estamos em busca, Senhor amado, desta paz e dessa santificação. Senhor, e que aquela oração que foi feita um dia, Pai, lá em Jerusalém, Senhor amado, que nesta noite ela se repita neste lugar através do Espírito Santo. Santifica a tua igreja, purifica a tua igreja pela tua palavra nesta noite, que estejamos prontos, ó Pai, para o grande dia do arrebatamento da igreja. Se demorar um dia, uma semana, um mês, 2 anos, 10 anos, não importa o tempo, mas queremos estar pronto, aguardando a tua preciosa volta. Pai, em nome de Jesus, assim oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.